tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Queria saudar a mesa aqui, incrível, uma honra, um privilégio estar aqui ao lado da doutora Virgínia, do Jair. E também agradecer o convite do IEP, saudar aqui todas as lideranças, que para nós, assim, o Jair estava falando muito de memória, e nós, gerações posteriores que viemos já nascidos na democracia, nós temos muito uma dívida com vocês que batalharam, que resistiram. E também eu acho que fica o nosso muito obrigado para que essa memória, Jair, ela não se perca. Eu acho que tem um projeto realmente de nação que a minha geração, as gerações futuras, têm para cumprir em dívida com vocês. E também queria saudar a todas e todos aqui, em nome da figura do Sebastião Neto, e dizer que nós estamos aqui, eu e o Felipe, para me apresentar. Meu nome é Gabriel Mantelli, eu sou advogado, formado aqui nessa casa, inclusive, estou fazendo doutoramento nesse momento, então é sempre uma felicidade poder voltar aqui, estar nesse espaço, dialogando com a sociedade civil. E a gente está representando aqui, o Felipe vai falar melhor depois, do Rota Advogados, e assim como a doutora Virgínia trouxe um pouco da perspectiva do Ministério Público, acho que também a gente pode oferecer um pouco dessa proposta de como que a advocacia pode ajudar na luta de vocês, de outras lutas, pensando aí o tema da justiça de transição. Como nós somos um escritório que é especializado em questões ambientais, socioambientais, vocês já devem ter ouvido falar ocasionalmente do nosso escritório, porque nós tocamos os casos dos desastres de Mariana e Brumadinho no Reino Unido. Então, a gente tem também, além de prestar um auxílio doméstico, a gente faz e pensa também casos transnacionais. Exatamente porque, como o Jair bem disse, a doutora Virgínia também nos ilustrou, o judiciário brasileiro é muito conservador, a gente não consegue obter reparação, não consegue obter indenização. Então, cada vez mais, fruto de construções do direito internacional, a gente consegue fazer casos transnacionais, envolvendo mais de uma jurisdição e até mesmo incluindo o caso, por exemplo, o sistema ONU. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de dano ambiental e também acho que quanto mais o tempo vai passando e esses casos vão se assentando, a gente também tem que pensar como a gente consegue renovar as gramáticas desses casos para que elas também sejam atrativas para as novas gerações. Então, um pouco nessa dívida e nessa responsabilidade de manter a memória viva, essa memória ela tem que ser atualizada também para a gramática das pessoas do hoje. Então, por isso que a gente traz um pouco também dessa discussão sobre injustiça climática para tentar criar novas conexões e possibilidades de engajamento da sociedade civil e do judiciário. Pode passar, por favor. Não vou aqui me arriscar a falar da ditadura ao lado de vocês, mas para além do que está sendo discutido aqui em relação aos trabalhadores, também já se foi falado aqui nesse seminário, o peso que a ditadura teve em projetos ambientais. E tudo que aconteceu, não só de dano para as pessoas que estavam envolvidas nesses projetos e das pessoas que estavam nos territórios, como os povos indígenas, as comunidades tradicionais que lá viviam, assim como os próprios trabalhadores que foram trabalhar nesses lugares de alto risco, sem nenhum tipo de legislação trabalhista que conseguisse respeitar e dar sustentação para eles, mas, sobretudo, o dano ambiental em si que se causou durante a ditadura. Então, hoje em dia, por isso que a gente traz um pouco da justiça climática, por mais que o Brasil saia lá fora falando que o Brasil é um país verde, é um país de energia limpa, de renováveis, porque a gente tem um pouco essa característica, diferentemente dos outros países que são muito dependentes do petróleo, e o petróleo é o grande causador da crise climática que a gente está vivendo, só que a gente não faz esse esforço de memória. Como a gente se transformou num país verde? Como a gente se transformou num país de energia hidroelétrica? Foi na ditadura. Foi com o avanço desses projetos, sem licenciamento ambiental, com muitos problemas e com muitas vítimas que, como tanto Jair e a doutora Virgínia trouxeram aqui, a gente não consegue nem conseguir elencar e quantificar isso. E talvez uma das propostas, já passo logo a palavra pro Felipe, é a gente pensar essas possibilidades de quais são as novas tecnologias de quantificação que existem e podem ser aplicadas
aplicadas nesses casos, né? A gente está aqui discutindo o caso Volkswagen. Pode passar. Obrigado. E aí isso pode também ter uma relação sobre como os impactos sentidos lá na fazenda têm um caráter ambiental também que precisa de uma reparação e a gente pode cobrar isso para garantir justiça. Pode passar mais uma vez? E aí, citando o próprio trabalho do MPT sobre isso, né? A doutora Virgínia já comentou sobre o TAC e das dificuldades e dos desafios que a gente tem para poder levar esse assunto de maneira mais séria. E aí, para fechar minha fala, vem um pouco dessa provocação de reimaginar, né, de pensar novos imaginários sobre o que aconteceu no Brasil, que é essa proposta. O Jair estava falando um pouco dessa nossa relação de pessoas brancas com as pessoas indígenas, as pessoas quilombolas. Existe um esforço que nós, enquanto sociedade civil, principalmente aqui do Sudeste, temos que fazer para que esse relacionamento e essa memória também seja uma memória de lembrar que essas pessoas também foram vitimizadas pela ditadura, de formar alianças e de estabelecer novos repertórios para que nós também, pessoas brancas, consigamos entender tudo aquilo que populações indígenas passaram durante a ditadura. Uma proposta de descolonização dos nossos imaginários e a construção de novos paradigmas de sociedade. Eu vou passar agora para o Felipe. Obrigado. Como o Gabriel disse, é um prazer estar aqui. Também me formei aqui nessa casa da São Francisco, então é muito bom estar voltando ao berço da democracia. Então eu vou apresentar de uma forma bem breve e rápida por causa do tempo, um pouco da nossa atuação, quais são as dificuldades que nós estamos sofrendo, que essas empresas, quais são as estratégias que eles usam para dificultar a reparação e a compensação dos atingidos ou até a reparação do dano, e o que a gente tem feito para estar enfrentando esses desafios. Então, como o Gabriel disse, a gente trabalha um escritório que a gente trabalha com casos transnacionais. Então, normalmente são litígios que são levados para uma jurisdição exterior. Então, eu vou trazer os 3 casos mais icônicos que a gente tem trabalhado, que pelo tamanho do dano e pela intersecção, natureza do dano ambiental, intersecção com danos culturais, espirituais, eles realmente necessitavam de uma justiça de transição para que fosse garantida uma reparação adequada aos atingidos. O primeiro caso que a gente tem atuado que a gente tem atuado, tem chamado bastante atenção da mídia ultimamente, é o caso de Mariana, da Barragem de Mariana, em que a gente representa o município de Mariana e outros 40 municípios, além de 700 mil atingidos, comunidades indígenas e quilombolas, na corte inglesa. Eu também vou falar um pouco também do caso de Brumadinho, que a gente representa os atingidos, os familiares das vítimas fatais do desastre de Brumadinho, e também um pouco do desastre do terremoto em Maceió, devido à mineração da Braskem por salgema. Pode passar 2 slides para as estratégias utilizadas pelas empresas. Então, vou falar primeiro as estratégias que elas têm utilizado. É quase como se fosse um manual. Todas as empresas fazem isso sempre. Para qualquer abuso de direitos humanos, elas sempre fazem isso. Quase como é uma tristeza falar isso da nossa classe de advogados, mas é a gente que fornece eles essas estratégias, e por isso que é importante que a gente também consiga colaborar nossas estratégias contra esse comportamento deles. A primeira estratégia mais frequente é construir denegação, que é quando as empresas elas elaboram cadeias corporativas super complexas para fugir da responsabilidade do dano. Então, se a gente for analisar o caso do desastre de Mariana, foi causado por uma empresa que chama Samarco, que eles chamam de joint venture, que ela é 50% da Vale e 50% da BHP. Elas vão falar que nenhuma das duas opera, que é uma joint venture independente, que eles não têm nada a ver com o dano. Mas quando a gente vai depois analisar, quem aponta todos os diretores, o CEO, é a Vale e a BHP, eles controlam tudo. Tanto que as reuniões do Conselho de Administração da Samarco acontecem em Londres, na Austrália, e a metade só acontece no Brasil. Uma outra forma que eles também fazem, né, para construir denegação é tentar se distanciar das atividades de maior risco, que é isso como eles fizeram no de Brumadinho, que é a certificação da barragem. Tinha alto risco da barragem estourar, então
foi utilizado a TUVSUD, uma outra empresa de certificação, que certificou que a barragem estava segura para continuar operando, mesmo sabendo que não tinha, continuaram operando sabendo do risco, e deu no que deu. Estourou a barragem e quase 300 pessoas morreram com esse desastre. Aí, a segunda estratégia que essas empresas usam são as estratégias judiciais, que muitas vezes, desculpa a colega do Ministério Público, às vezes acaba sendo legitimizada pelo Ministério Público, que são muitas vezes esses TACs, que são muitas vezes elaborados, que não atendem muitas vezes o que os atingidos precisam para serem reparados justamente. No caso de Mariana, por exemplo, a gente pode ver a repetição desses acordos que foram feitos. Primeiro foi feito o TAC, depois teve que ser feito o TETAC, depois se negociaram o TAC-GOV, depois agora está sendo a repactuação. É interminável esses acordos que eles vão fazendo para tentar se distanciar da responsabilidade. Uma particularidade no caso de Mariana que foi feito judicialmente, que pelo menos foi acertado em Brumadinho e eles foi negado a ser feito, foi a criação de uma fundação, que é a Fundação Renova, que então é uma outra forma de estar se distanciando da responsabilidade de estar reparando os atingidos. Vou apressar aqui, desculpa. Aí então, terceiro, distrair, confundir as partes interessadas, que então é a manipulação da mídia e da opinião pública em relação ao dano do que ocorreu, tentar apontar culpados quando, na verdade, deveria estar se preocupando em uma reparação e compensação. Estratégias midiáticas, muitas vezes acabam colocando informações falsas na mídia. Eu vi várias notícias que estavam falando que o Rio Doce estava apto para beber água em 2015, 2016, logo depois do desastre, o que é um absurdo, que a população vai lá sem informação e continua se contaminando com o dano. Pode passar a slide. Aí a quarta, enfraquecer os defensores e comunidades. O que ocorre muito é os líderes, quando ativistas ambientais, por tentarem defender a sua comunidade, muitas vezes acabam sendo presos pelos protestos. Isso acaba acontecendo e isso ocorre por também muita proximidade dentro dessas comunidades, dessas cidades, com essas empresas, porque, querendo ou não, essas empresas têm um poder enorme dentro dessas cidades, porque elas que empregam metade da cidade, elas que fazem as doações para cidades, projetos públicos e sociais, realmente existe uma grande dependência da comunidade para a empresa. E aí outra estratégia nesse ponto também que eles fazem é a divisão da comunidade. Isso sempre ocorre. Eles tentam dividir, não que eles fazem essas categorias, mas como se tivessem categorias diferentes, e oferece compensações diferentes ou posições diferentes para cada uma delas, o que acaba criando conflito entre elas, mesmo elas tendo às vezes o mesmo dano muito semelhantes. Ou então, assim, bem assim focado para realmente causar conflito dentro da comunidade, que nesses três casos, compensação de indivíduos não é feito individualmente, feito por família, núcleo familiar. Então vai ter família com 10 membros, 2 membros, 20 membros. O com menos membro vai achar que o acordo é benéfico e vai pressionar para que ocorra, enquanto que os com mais membros vai achar injusto. E aí então acaba criando esse conflito dentro da comunidade. Ou então, para descredibilizar o líder, o que eles fazem? Isso eu já vi várias vezes. Aumenta a compensação individual e diminui absurdamente a coletiva. Então, eles vão pagar menos, mas aí a comunidade inteira vai pressionar o líder, vai achar que o líder está contra eles, e você acaba desestabilizando toda a liderança que tem nessa comunidade. Esse meio que eu já falei um pouco de utilizar o poder do Estado, que é toda essa influência que essas comunidades têm. Então, assim, eles são muito influentes em relação aos prefeitos, em relação... É um pouco complicado falar nesse ponto, mas é muita influência, né? Acho que todo mundo aqui concorda. Então, aí como que a gente tem feito para enfrentar esses desafios dessas empresas? A solução que a gente tem feito é esse litígio estratégico e transnacional que a gente tem elaborado em parceria com vários escritórios por todo o planeta. Então, assim, sendo que
essas empresas elas lucram globalmente, as operações delas são globais, e as decisões delas muitas vezes são feitas lá fora. Por que a gente não pode ir processar eles lá fora? Trazer de volta esse lucro, esse capital que eles tiraram do nosso país, a custo de capital humano, a custo do nosso meio ambiente. A gente pode estar indo lá fora. Existem já ferramentas jurídicas para a gente estar processando lá fora e estar indo diretamente na matriz dessas empresas. Então, assim, com essas estratégias judiciais, o que a gente entende? A gente acaba conseguindo se distanciar dessa influência política e econômica que eles têm aqui no Brasil, dentro das comunidades. A gente se distancia também, os líderes comunitários também se sentem mais confortáveis em estar levando o caso e discutindo esse caso para estar levando lá fora. Além de estar constrangendo essas empresas no país delas, né? O que leva a uma atenção midiática e governamental muito maior. Então, esse constrangimento, quando a gente vai lá fora, faz esse litígio estratégico, essa parceria com várias jurisdições, a gente consegue fazer uma pressão muito maior e conseguir, então, acordos melhores para os nossos clientes. Tá certo, obrigado. É nosso dia, companheiro.